Antes de começar o vídeo, agradecimento aos membros do canal. Obrigado por sua força até agora. Também para quem não é membro, confira a se tornar membro para apoiar nosso trabalho aqui. Deuses. Quando nós pensamos em deuses, normalmente pensamos em seres perfeitos, que não erram, que normalmente estão lá para nos ajudar. Em troca, quando nós oferecemos orações e oferendas para essas divindades. Mas o que acontecia se todo o mal em sua vida, toda angústia, destreza, infelicidade e dor fosse provocada nelas? Se isso por causa dessas divindades, algo que aconteceu com Deus em dois períodos no mundo dos 12. Os deuses do velho mundo, os 12 deuses primordiais e os do novo mundo, que resumem em 10 divindades. Kurta, o atual deus Iope, Yuko, o deus criador dos Heliotropes sem alma, e Okrest, o destruidor do mundo dos 12. Vou falar todos os erros deles, de todos os 15, dos 12 deuses primordiais e as 10 divindades presentes no mundo dos 12. E eu vou falar aqui, sem esconder nada. Eu só vou avisar que tem muita coisa aqui que pode provocar e vão provocar gatilhos emocionais, desconforto e pior, afundar ainda mais dessa bagaça. Lógico que esse vídeo aqui é um vídeo teste, para ver se vale a pena fazer um vídeo desse formato. E com esse tipo de conteúdo. Então, se você gostou, deixe seu like e nos ajude a hypar, porque isso ajuda demais nosso crescimento aqui no YouTube. Ou não, nos fale o que podemos melhorar aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse tipo de conteúdo, ou se você queria saber de uma coisa diferente. Não esqueça de comentar. Bem, já falei muito aqui. Meu nome é Kunai, e esses são todos os erros e pecados dos deuses primordiais. Foi um dos primeiros fundamentos a entrar no mundo dos 12, com a criação do tempo e das estações, e escanhar os Guardiões Java. Porém, antes de todos os Guardiões, Deus Sheló tinha sido traído pelos demônios Chuchus, aqueles que traíam Rushu depois da Guerra Divina. Nisso, Deus Sheló, atraído pela espécie por ser escroto, ele confiou nos demônios, na hora tempo, um relógio gigante que tinha controle de todas as estações, porque o inimigo do inimigo é meu amigo, não é? Mas nisso tinha alguns frafões. Nessa toda a confiança que Deus Sheló queria. Como Neymar uma vez falou, quem nega buraco é prefeitura. Sim, eu sei. Essa frase foi bem merda, igual a atitude do Deus Sheló, que depois foi traído pelos demônios. Isso fez ele prender os demônios e se tornar ex-escravos para trabalhar por toda a eternidade. Depois aconteceu que Deus Sheló ficou com pensamentos pensativos. E gostou da sensação, da dor e sofrimento que o tempo provocava. Então ele começou a provocar algumas insolações temporais, em parte dos sóis dos deuses primordiais. Com todo o sadismo que ele provocou, ele começou a ter filhos. Bem, não querendo falar com uma coisa estranha aqui, digamos que Deus Sheló ficou com seu relógio cuco à mostra. Com toda a situação. Deus Amota criou literalmente toda a vida no mundo dos 12, depois de encontrar o melhor planeta. Então, através dos dragões primordiais que ele também criou, ele deu vida ao mundo dos 12. Porém, esse safado deixou toda a criação pela vontade de seus dragões, fazendo um belo batalha rolar para a ordem das espécies. Nisso, Deus dos Amoros é bem sádico. Mesmo tendo a companhia dos animais, e muitos podem dizer que até acalma os seus corações. Ele é um deus agressivo, que estoura muito facilmente, e a porrada sai fácil com isso aí. E o deus Amodo só se relacionou com espécies animalescas. Raças normais não chamam muita atenção dele, mas quando ele está no cio, o bagulho fica doido. Esse é literalmente um desgraçado. Fez uma fusão entre Rigby e o Pipcat. O Saka Flip é literalmente o responsável de 62% dos conflitos menores e 3% dos conflitos em nível nacional no mundo dos 12. Ele gosta muito de se apostar, fazendo ele roubar nos jogos muitas vezes. Uma das maiores cagadas que ele já fez foi ensinar algumas táticas dos Chuchus no mundo dos 12. Uma das quais foram aqueles olhos que selam os poderes e habilidades. Uma típica trapaça desse safado. Esse aí temos literalmente uma longa história de tanta merda que o deus Iope já fez. Até o momento que o deus Iope está no seu auge. E até mesmo quando ele encarna como um percetal. E amigos, nem o percetal vai escapar dessa bagaça.
Deus Iope só mostrou que ele é um temente filho da puta. Deus Iope aparecia o poder e a força acima de tudo. Na sua contribuição no mundo dos doces, foi literalmente ter levantado as montanhas do mundo dos doces. E muitos desses locais se tornaram potências mundiais, como a nação de Ponta e Pragma. Deus Iope tem uma estranha atração pelas coisas que não são normais, e que tem um enorme poder. E mesmo assim, a maioria das cagadas que aconteceu no mundo dos doces foi literalmente o responsável pela queda dos deuses primordiais e a destruição do mundo dos doces. Deus Iope, ele não conseguia controlar o libido dele, fazendo assim nascer uma quantidade surreal de semideuses. Até mesmo seu filho que destruiu Corno Malu, que essa relação aconteceu um estrupo lágrima. Quando Deus Iope invadiu o domínio do outro deus para tentar achar a Datura, também uma das bonecas do deus Adita. Nisso, Lágrima entra em depressão por ter sido abusada. Depois disso, filho de um novo deus nasce e foi preso. E depois libertado pelos demônios Chuchus. Aí começa a queda do deus Iope. Depois do deus mais forte perder, ele começou a regredir. Em vez de limpar sua bagunça, ele simplesmente abandonou e deixou tudo na sorte do caos que está acontecendo no mundo dos 12. E aí entramos em Percetal. Percetal ele sentiu na pele a culpa de como ele originalmente é um desgraçado. Deus Iope teve milhares de filhos e ele se abandonou, fazendo a vida de muitos deles serem miseráveis. Até no confronto do Percetal fez contra o Crest, provocou o confronto entre os 6 Tofos primordiais contra os 6 Tofos Heliotropes, fazendo uma insolação de Rakfo entre duas divindades. Deus Feika. Ela instalou o princípio do armaduras e runas no mundo dos 12. Pode até ser uma deusa que, na teoria, faz a maioria do julgamento, em vez de proteger a todos. E como aquele ditado que muitas vezes falam, fazendo o que ela fala, em vez de fazer o que devia ser feito, fazendo ela ser totalmente uma hipócrita. E para falar a verdade, ela é uma deusa bem safada, diferente da deusa primordiais, ou a deusa K, que é literalmente a deusa mais safada de todas. A deusa Feika, ela gosta de homens, com gostos e características únicas, que muitas vezes passam para seus filhos, semideuses. Nisso, a deusa Feika se amar com o homem, principalmente que ele seja lindo, ou se ela gostou dele, ela vai ficar com ele de um jeito ou de outro. A deusa K, ela e seus seguidores são como seguranças do mundo dos 12. Ela também profetizou, junto com a deusa Pandawa, a queda dos deuses primordiais e o surgimento do novo deus. A deusa K parece até ser um tipo de deusa certa, mas pense nisso, não poderia estar mais errado. Deusa K é literalmente uma deusa bem diferente. Algo que eu já falei sobre ela aqui no canal, link aqui embaixo e card aí em cima. Mas a deusa K normalmente é atraída todo mundo ao seu redor, com um forte desejo sexual. Somente os caras conseguiram resistir a esse desejo, e muitas lutas e guerras aconteceu para tentar chegar próximo à deusa K. Mas pelo visto, a deusa K ela só gosta de mulheres, para algo mais romântico, e às vezes alguns homens, só para ela passar o tempo. Deusa Adita deu o verde e a natureza ao mundo dos 12. Toda a vida do planeta sobrevive graças a todas as plantas proporcionadas nesse mundo. Mas esse safado semipelado, ele é bem ganancioso. Ele criou suas bonecas com parte do seu corpo para tentar roubar os Tofos primordiais dos dragões dos deuses Osamotas. Nisso, todas suas bonecas tinham somente uma única função, menos uma, que é a Lágrima, que é a única que tinha um útero. Lágrima é a única que podia engravidar. O plano do deus Adita é fazer bebês das bebês com a Lágrima, fazendo ela até mesmo uma escrava sexual. Mas para isso, tinha que esperar um tempo para o filho dela esteja pronto. Porém, o deus Iope chegou antes. Depois que o deus Iope engravidou Lágrima, deus Adita jogou ela fora, porque ela não seria mais útil, e também ela engravidou um outro deus.
Deus acredita sacrificaria qualquer um e qualquer coisa para tentar chegar aos seus objetivos. Eu sou NSP, Deus sou NSP. Ela é uma das poucas deuses que você realmente devia fundar se dar uma foto. Bem, eu disse quase. Vão tudo se fuder! Deus NSP, ela simplesmente criou magia branca no mundo dos doces. Tudo para ajudar e curar. Ela normalmente é vista como uma das melhores deusas, mas ela tem um comportamento meio sádico, principalmente quando ela não gosta de alguém, e muitas de suas cruas está relacionada com seu estado mental e emocional. Ela também traiu a deusa Heliantrope, sendo amigas, quando ela jogou ela na dimensão dos mortos. Literalmente o que trouxe a riqueza ao mundo dos doces, também os minérios e os metais preciosos. Deus Heliantrope, igual os seus seguidores, somente lucro acima de tudo. Esse fato é igual um agiota, fazendo negócio até com seus filhos. E se você não conseguir pagar sua dívida, o que você deve, você simplesmente vai ser destruído. O dono da magia negra, Deus Mran. Além da magia negra, a morte e a destruição é algo que Deus Mran mais precia. Ele também criou as matilhas, venenos e muitas armas que usam até no dia de hoje. Deus Mran, além de um psicopata, ele até sacrifica seus filhos sem pensar duas vezes. Deus Pantawa foi uma das duas coisas que aconteceu que quase nunca aconteceu antes. Ela originalmente não é uma deusa. Ela se tornou por causa do afeto dos seus fiéis. No momento que ela se tornou uma deusa, ela fez bebidas que até fazia conflitos entre os deuses. Ela trouxe as bebidas que na teoria não é alcoólicas. É como leitinho de bambu. Então meteu essa só para não ter problema com as famílias, como a deusa da bebida alcoólicas. Nisso, suas bebidas sempre fazem com conflito entre os pais e até mesmo na realeza. Ela também foi uma das poucas que se tornou uma deusa através dos seus fiéis. A deusa Sacra participou na guerra divina entre os demônios. Nisso, ela selou completamente todo o inferno com seu poder, prendendo com seus espinhos. A deusa Sacra, ela trouxe o confronto e a paz e o poder. Através da dor, ela simplesmente gostou de sentir dor, em até níveis extremos. Nisso até muitos dos seus fiéis morreram tentando imitar essa maluca. Mesmo assim, a deusa Sacra é uma das maiores deusas poderosas entre os deuses. Kurta, sendo filho e mestre do seu pai, ele atualmente é o deus Iop, na era de Rakfu e de Raven. Kurta sempre sentiu um ódio pelo seu pai por ter abandonado ele e fazendo ele arrumar sua bagunça. Nessa temporada, também Kurta foi responsável por destruir completamente um país onde Percetal nasceu, só porque ele deixou-se dominado por um sentimento de raiva e rancor. O Crest foi um dos responsáveis para o fim da Era de Dofus, com a destruição dos deuses primordiais e com todo o sistema político e econômico destruído, fazendo o mundo literalmente entrar em um caos. E países e nações se afundaram em ondas esmagadoras, fazendo nações entrar em colapso. E até mesmo mudar completamente seu regime que o controlava, fazendo entrar quase em guerras mundiais. Yuko é literalmente um deus semi-desperto. E suas ações em todo o tempo da história mudaram o rumo do que aconteceu no mundo dos 12. Mesmo antes da existência do Yuko, com o próprio Deus Rei e Opo. Nisso, Yuko criou uma quantidade de versões dele mesmo. Seus filhos e os abandonou. Todos morreram por fome, guerras, doença, até mesmo pela corrupção dos deuses primordiais. Yuko foi responsável por todo o sofrimento de seus filhos. Ainda no fim, ele absorveu todo o poder e a iniciar Rakfu que eles tinham, fazendo Yuko eliminar e depois absorver seus filhos. Bem, por assistir até aqui,
E como sempre, se gostarem do nosso conteúdo e quiser nos apoiar, eu agradecia se vocês se tornassem membro do canal. E deixe seu comentário para ajudar ao engajamento, principalmente o que podemos melhorar aqui no YouTube, na sua opinião. Como também ideias para os próximos vídeos. E meu Sanskra, tenho muita coisa para falar aqui. E com os meus like fãs, meu nome é Kunai, você já sabe fã que é fã, deixa o like no início do vídeo. E além de deixar o like, me siga no meu Instagram oficial e no nosso Facebook oficial. Uhul! Que está aparecendo aí na tela e aqui embaixo na descrição. E com isso, convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e as novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, Canal Katana, primeiro link na descrição. Bem, muito obrigado por chegar no final do vídeo. Aqui quem vos fala é a Kunai. Até a próxima. Falou!